E aí, pessoal, tudo certo? Vamos iniciar então mais uma aula aí pro canal, tá? Já vou pedir, como de costume, para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ajuda bastante. E no final do vídeo também deixar o seu like, deixar o seu comentário, né? Porque cada comentário aí que vocês deixam ajuda aí no engajamento do vídeo. Isso aí fortalece bastante o canal, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma dica específica que eu já falei em alguns outros vídeos, mas não assim de forma especificada, porque vários vídeos que eu gravo eu vou dando algumas pinceladas em algumas coisas, né? Não são vídeos específicos. Até acho que um vídeo recente que eu gravei eu falei sobre isso, tá? E esse aqui eu vou abordar somente sobre isso, tá? Se você começar a aplicar essa dica que eu passo para vocês, pode diminuir muito a quantidade de stop que as pessoas tomam. Porque muitas vezes algumas pessoas, né, alunos, vêm, me mandam mensagem, me mostra ali determinado tipo de operação e às vezes tomam um stop, né, e eu vou ver, né, me pergunta como que foi e a pessoa cometeu esse erro, tá? Então eu quero passar para vocês e que vocês comecem a evitar, beleza? Bom, o que acontece, pessoal? Nós temos basicamente três tipos de movimento no mercado. Isso aqui é básico e eu falo direto. Tendência de alta, todo mundo está careca de saber. Tendência de baixa e consolidação. Muitas vezes, pessoal, esse tipo de dia aqui, ele é complexo e vai ter dias também que movimentos em tendência são complexos, porque depende muito, né, da movimentação que o mercado está fazendo. E o que acontece? O que nós devemos fazer? Se você me acompanha um tempo a mais aqui, você vê bastante eu falando que, por exemplo, em dias que o mercado ele está muito forte, nós não devemos comprar rompimentos, né? Ah, está rompendo o topo aqui, eu vou comprar. Nós devemos esperar o quê? O mercado fazer os seus movimentos de pullback, né? De correção, porque na maioria das vezes ele faz. É como se ele tivesse dando a oportunidade de quem não entrou nesse movimento se posicionar, e aí depois ele vai de novo, aí ele dá oportunidade, e isso, né, é o que a gente prioriza numa tendência. Porém, muitas pessoas acabam errando quando o cenário é consolidação. Nós temos que entender, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o cenário de consolidação por si só já é um cenário de ruído, tá? O que é ruído? Movimentos desordenados, movimentos agressivos, tá? Às vezes nós vamos ter algumas consolidações bem assim tranquilas, aonde o preço ele vai estar respeitando um patamar de preço ali. Mas também vamos ter cenários que é o pior dia de consolidação, que é quando nós temos os famosos dias de alargamento, que é o mercado ele não respeita um patamar de preço assim específico, ele costuma alargar. Então, ora ele bate no 10 e cai. Depois ele busca 15 e afunda. Ora ele bate no 5 e sobe. Ora ele busca o 3 e sobe. Ou seja, ele fica se alargando. E esse padrão aqui é muito complexo, principalmente para a galera que opera rompimento, né? Aí o mercado vem, fecha ali rompendo a máxima, o cara compra, fecha rompendo a mínima, o cara vem, me mete uma venda aqui. Ou seja, bem viável. E aí, muitas pessoas cometem o erro de ficar pegando pullback, correção no meio da consolidação. Porque o que nós temos que entender? A consolidação é como se nós tivéssemos dois pontos principais de interesse, próximo ali da sua região de máxima e próximo da sua região de mínima. Aqui, pessoal, é onde está concentrado o maior interesse do mercado ali naquele dia. Região de máxima, né? Muito provavelmente temos muitos players posicionados na ponta da venda e aqui também temos muitos players posicionados na ponta da compra. E o que acontece? Aqui no meio, esse preço ele é brigado. Os players eles costumam brigar por esse preço para ver se consegue jogar para a mínima, no caso os vendidos, para romper isso aqui, ou para jogar para a máxima, no caso os comprados. E só por aí, né, eu já digo para vocês e a gente já vê que no meio aqui é muitas vezes onde a maioria das pessoas toma stop. Quantas vezes eu já peguei, né, principalmente alunos, porque é onde eu dou ali um acompanhamento mais próximo, a pessoa me mostra os trades e tudo mais, né? Tanto é que algumas pessoas às vezes me chamam no WhatsApp, né, pessoas que acompanham o canal e às vezes pede assim avaliação de trade. Pessoal, não consigo fazer esse tipo de avaliação para todos.
tá? Não tem como, são muitas pessoas, então esse trabalho ele é dedicado 100% a quem é da mentoria, ou seja, quem confia no trabalho. Então não tem como. Pensa se eu fosse pegar todas as pessoas que me acompanham, a pessoa me chama e fala, cara, eu tomei um stop aqui, o que eu fiz de errado? Não tem como, né, pessoal? Então, muitos erros eu vejo o pessoal cometendo, por quê? Às vezes o mercado ele está num padrão de consolidação complexo. O que é um padrão de consolidação complexo? Ele monta movimentos de alta, topos ascendentes. Aí ele bate lá naquela máxima, aí ele vem, monta topos descendentes. Aí daqui a pouco ele faz um movimento, volta para cá, joga para cima de novo. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem um ponto importante aqui, seja marcado de gráficos maiores, que passa aqui no meio dessa briga. E aí o mercado, por exemplo, está batendo nessa região, e aí a pessoa fala assim, ele está fazendo um pullback nesse topo anterior aqui, ó. Bom, vou comprar aqui em cima, porque o mercado está fazendo um pullback, fez um topo, um fundo mais alto, rompeu, bom, o mercado vai subir. Só que aí a pessoa esquece que ela está negociando em um range. E aqui eu vou dar eu já dei essa exemplificação e vou dar de novo. Quanto mais próximo o mercado estiver da máxima do dia, mais provável que vai entrar pressão vendedora. Não necessariamente, pessoal, o mercado ele tem que cravar na máxima do dia para começar a cair. Aí eu sempre faço a seguinte analogia. Muitas vezes a pessoa está querendo comprar aqui, ó, por exemplo. Porque está fazendo um pullback no topo anterior, isso, aquilo. E aí ela esquece, por exemplo, que se ela fizer aqui, ó, traçar uma linha simples, ela vê que ela está muito mais próximo da máxima do que da mínima. Olha como o mercado já se afastou do ponto real de interesse ali, que seria a mínima, e está se aproximando da máxima. E aí muitas vezes a pessoa vem e me mete uma compra, porque o preço está fazendo um pullback ali no meio daquela consolidação. Às vezes o mercado ele só dá ali aquela ativadinha e o mercado afunda totalmente e vai para o fundo buscar a mínima. Aí a pessoa fala, pô, mas o mercado não foi nem testar a máxima. A realidade é que nós devemos imaginar essas zonas aqui como se fosse assim, ó, zonas lotadas de ordens de interesse vendedor e zona lotada de ordens de interesse comprador. Não quer dizer que o mercado vai chegar ali na mínima do dia e ele vai começar a subir. E aí a pessoa, ela fica aqui pegando pullback. O mercado, aí a pessoa chega, pô, por que você fez o trade? Porque ele tinha esse topo anterior, aí o mercado rompeu, fez pullback, eu tinha uma região aqui do gráfico diário, né, um exemplo, tô dando um exemplo aqui para vocês, e aí ele deixou os gatilhos e eu fiz o trade. Só que aí a pessoa esqueceu que ela estava no meio de uma consolidação. E eu vou usar como exemplo para vocês aqui, trade, né, um trade em específico que eu estou lembrando agora, que alguns alunos pegaram, tá? E depois me mandaram e falaram, pô, por que eu tomei o stop aqui? Pelo motivo que eu falei. Vamos lá, o mercado aqui nitidamente estava consolidado. E a gente vê aqui, ó, vamos pegar até essa parte aqui. Já estava claro, pessoal, que o mercado, nesse patamar aqui, ele estava muito consolidado. O mercado vinha buscar máxima, voltava, máxima, volta, máxima, ou seja, estava sem direção. O que eu gosto de fazer então? Eu gosto de fazer isso aqui, ó, marcar um rangezinho, tá? Por que eu gosto de marcar um range? Porque eu sei os pontos limite ali até onde o mercado pode chegar. E o que acontece? Teve alguns alunos que pegaram e me mandaram o seguinte: tinha uma região importante aqui, ó, marcada, nesse ponto aqui mais ou menos, ó. Se eu não me engano, era uma região do diário, não lembro, era um ponto que a gente tinha marcado lá na sala ao vivo, na sexta-feira, mas eu lembro o trade em questão. E o que acontece? O mercado, ele vem, né, numa espécie de pullback, ó, caiu, corrigiu e começou a deixar gatilho aqui. Aí as pessoas falaram, bom, eu tenho uma resistência, o mercado afundou, corrigiu, vou vender aqui. Só que as pessoas, elas se esqueceram que nós tínhamos aqui região de máxima, vou fazer da mesma forma. Vou colocar uma caixinha aqui, nós tínhamos região de máxima, e nós tínhamos a região de mínimo. Vou apagar esse quadrado aqui. E aí nós tínhamos aqui a região de mínimo, tá? E aí a pessoa, ela esqueceu que ela estava trabalhando no meio. E aí o mercado, mas tinha uma região ali de um gráfico maior, tudo bem.
Quer tomar o trade? Cara, saiba do risco que você está correndo. E aí o que acontece? A pessoa, né, umas 3 pessoas falaram que pegou esse trade, me vende aqui, porque deixou o gatilho, posicionou o stop aqui, e olha o ruído violento que o mercado vem. Candle para baixo, candle para cima, estopando, depois sombra para baixo, sombra para cima, e aí a pessoa veio, né, as pessoas me chamaram, perguntaram, e aí foi muito simples identificar o erro, né? Foi, bom, o preço estava consolidado, ó, máxima, mínima, e a pessoa simplesmente quis operar um padrão de tendência, porque isso aqui é padrão de tendência, pessoal. Vamos imaginar esse cenário aqui, ó. Imagina este cenário. Preço cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige. Pô, cenário ideal, venda linda aqui, porque tendência favorável, mercado direcional, mercado perdendo mínimas. Agora, nesse dia aqui, o mercado estava no quê? Num padrão de alargamento, pior ainda. Estava consolidado, estava no meio. E aí a pessoa vende e tomou stop. E muitas pessoas tomam stop nesse tipo de circunstância. Aí o pior é quando a pessoa quer usar 50%. Porque muitas pessoas, eu já percebi muito isso, tá, pessoal? Eu vejo que muitas pessoas que falam que usam 50% não usa da maneira correta. Acha que é simplesmente pegar uma Fibonacci aqui, jogar no gráfico e pronto, você tem os 50%. Mas não se esqueçam de uma coisa muito importante. Acima, né, de você saber para que serve uma ferramenta, você tem que ter o contexto para utilizar ela, tá? Da mesma forma que eu chego aqui para vocês e falo, bom, todo suporte rompido vira uma resistência e toda resistência rompida vira um suporte. Mas não quer dizer que você vai comprar em todo suporte rompido, porque... perdão, misturei. Não quer dizer que você vai vender em todo suporte rompido, porque ele virou resistência. E não quer dizer que você vai comprar em toda resistência rompida, porque virou suporte. Não. Tem que ter contexto, tem que ter motivo. A mesma coisa é aqui. Então, não quer dizer, por exemplo, porque o preço fez um movimento forte de alta aqui, que eu tenho que marcar minha FIBO. Ele está no meio de uma consolidação. E aí muita gente erra. O principal, assim, que eu fico de cara é quando as pessoas elas querem marcar as pernas micro, principalmente em tendência, em movimentos consolidados, ou então em pernas contra a tendência. Observe isso aqui. Ó, perna de baixo. Correção, aí muita gente pensa também, tá fazendo pullback aqui nessa retração. Aqui tá consolidado, não tem retração nenhuma. Mas pense que o mercado ele estivesse direcional aqui, ó. Ele estivesse fazendo esse movimento aqui. Tá errado você marcar essa FIBO aqui. FIBO, vamos lá, para que serve retração de FIBO, tá? Pra gente ter expectativas de até onde pode ir a correção para voltar à impulsão. Então, eu particularmente não vejo sentido de marcar FIBO em pernas de correção. Porque o que eu quero? Eu quero trabalhar a favor da tendência. Eu não quero vender, por exemplo, aqui na perna de correção. Eu quero comprar nas pernas de impulsão. Então, muita gente erra nesse sentido. Então, se vocês querem diminuir bastante o nível de stop de vocês, parem de ficar operando no meio de consolidação pullback, tá? Ficar querendo pegar pullback, ficar querendo pegar retração de 50%. Deixa para fazer isso em dias direcionais. Vamos pegar aqui outro dia aleatório que o mercado ele foi consolidado para vocês verem. Vamos pegar um dia aqui. Tá, vamos pegar esse aqui. Acabou que o dia foi consolidado também. Vamos supor, tá, que a pessoa ela fosse, o mercado nesse patamar aqui que ele quebra uma estrutura é uma grande indicação de que o preço ele pode entrar num padrão de consolidação, ele pode fazer um pullback mais forte. Aí vamos imaginar, o mercado ele está num padrão de consolidação e aí ele busca a máxima, como ele buscou bem próximo aqui, rejeita. Rejeita. Aí vamos supor, o preço está corrigindo aqui, aí a pessoa ela tem um ponto de suporte aqui. Aí ela vem e me traça uma FIBO aqui também. Pega a FIBO, aí ela fala, bom, o mercado tá fazendo pullback, 50% da FIBO, eu tenho um ponto aqui de suporte, vou comprar. Só que aí ela tá jogando por água abaixo todo o contexto, que o mercado está consolidado, que ela estaria comprando em cima de uma região vendedora, porque aqui, ó, região de topo, região próxima de máxima de consolidação é região vendedora. Isso aqui pode ter certeza que pega muita gente, porque a pessoa acha que price action é isso aqui.
Bom, rompeu o topo, fez pullback, compra, rompeu o fundo, fez pullback, vende. Pivô de alta, quer dizer que o mercado vai iniciar um movimento de alta, pivô de baixa, quer dizer que ele vai iniciar uma tendência de baixa. E price action vai além disso. Eu enxergo o price action muito mais como interpretação de movimento. Tá? Não é tipo assim um setup, uma fórmula mágica. Então precisa ter contextualização. Então parem de ficar operando no meio da consolidação querendo pegar pullback, porque na maioria das vezes vai dar muito ruim. Tá? Não acreditem no que eu estou falando. Faça o que eu sempre falo. Pega o gráfico de um dia aleatório, pega dia de consolidação e vai ver se funciona. Ou melhor, a partir de amanhã, quando o pregão abrir, se você perceber o mercado consolidado, comece a perceber, bom, e se eu estivesse querendo pegar esse pullback aqui no meio dessa consolidação, o que daria? Daria isso. Bom, e se eu quisesse pegar em tal ponto? Daria isso. Que aí vocês vão ter uma visão melhor acerca do que eu estou falando, tá? Então é isso, pessoal, vou finalizar por aqui. Espero que possa ter ficado claro o que eu falei. Se não ficou, pode deixar nos comentários também, qualquer tipo de dúvida, tá? Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. E se você tem interesse em ser meu aluno, tá? Encerrar esse ano aí, tentar melhorar aí esses resultados, a leitura, que eu sei que muita gente carece, né, de uma boa leitura. Tem os meus treinamentos, link na descrição. Então provavelmente eu devo estar encerrando as turmas desse ano, né? Eu estou vendo certinho, provavelmente eu vou fazer alguma última turma aí esse ano. Então se você tem interesse aí de virar aluno, é só clicar no link da descrição. Beleza, pessoal? Tamo junto, grande abraço, valeu!